Estamos de volta com a cobertura especial das eleições 2016 e nós temos aqui já mais informações, boletins de urnas aqui em Montenegro. No Colégio São José, tivemos aqui na seção 5, Ademir Facchini com 5 votos, Aldana com 77 votos, Chacal com 2 votos, Gustavo Zanata 59 votos, Percival de Oliveira 21 votos, Roberto Bratos 48 votos. Na Escola Januário Corrêa, urna 93, Ademir Facchini 11 votos, Aldana 78 votos, Chacal 8 votos, Zanata 71 votos, Percival 64 votos, Roberto Bratos 62 votos. Na Escola Steigleder, um dos maiores colégios eleitorais também de Montenegro, Ademir Facchini 17 votos, Aldana 81, Chacal 27, Zanata 26, Percival 54, Bratos 56. Em outra urna também da Escola Steigleder, Ademir Facchini 11 votos, Aldana 105, Chacal 18, Zanata 44, Percival 49 e Bratos 41. Nessa aqui a diferença mais expressiva até aqui, pró-Aldana, com uma diferença de mais de 50 votos com relação ao segundo colocado. Nós estamos... Quer falar, Pedro? Lembrando, né, Leandro, que dados oficiais divulgados no site do TRE ainda não apareceram. Está tudo zerado, nós estamos acompanhando aqui os 6 municípios principais do Vale do Caí, Montenegro, Maratá, Aparecido Novo, Salvador do Sul, Brochia, São José do Sul e São Pedro da Serra, nenhum ainda com dados válidos, e assim que aparecer o primeiro, já estaremos divulgando. E para explicar, né, Pedro, os boletins de urnas, eles são dados logo após o término do processo, né, quando encerra a votação. E aí esses boletins todos chegam ao cartório eleitoral e aí começa o sistema realmente. É que o pessoal faz a leitura do boletim quando ele é colado, ele é fixado ali no mural em si, e já cabe uma primeira reflexão, né, Leandro e telespectadores. O Zanata vai muito bem. Começou especialmente nas primeiras urnas. Sim, o Zanata está ali junto com o Aldana e junto com o Bratos, digamos, ponteando. Digamos, está no grupo dos 3, fazendo um paralelo ao futebol aqui, está no G3 aqui, o Zanata com uma boa pontuação, mas a gente sabe que o comportamento do eleitorado modifica conforme é a região de apuração. Então ainda é muito cedo, mas por enquanto está no G3. Temos aqui os nossos primeiros 2 convidados deste domingo tão especial, João dos Santos, do Partido dos Trabalhadores, e Edar Borges Machado, do Solidariedade. Boa tarde, João. Boa tarde, Jano. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Edar. Aos telespectadores da TV Cultura que estão assistindo agora. Está nervoso, João, nesse domingo? Essa foi uma campanha bem atípica, né? Porque o que se viu na rua aí, a meu ver, foi, de certa forma, até um abuso do poder econômico em relação ao tamanho da proporção que tomou algumas campanhas aí na cidade, né? O senhor acha que foi muito disparelho? Eu te diria assim que teve algumas campanhas que, quando tu vê o volume delas, não se justifica o que foi declarado junto ao TRE, né? Porque novamente surgiu revistas mirabolantes, né? Com promessas fictícias, não é? Pesquisas que induzem o eleitor a apostar num cavalo que já é vencedor, né? E isso tudo pesa junto ao eleitorado, né, que a gente estima, né, e tem como um eleitor politizado, mas que infelizmente ainda é suscetível a esse tipo de maracutaia, de malandragem dentro da eleição, né? Muito que a gente vê. Deixa eu só perguntar aqui para o comandante Edar Borges, sempre comandante, né? Edar, qual é a expectativa do Solidariedade para essas eleições e as reflexões primeiras aqui destas primeiras urnas dos boletins? Primeiramente, boa tarde a todos, a mesa, em especial os mediadores do Partido dos Trabalhadores. O Solidariedade, então, é um partido novo, nós estamos estreando nessa condição, com esse peso, nesse momento, em Montenegro, né? Uma campanha diferente, nós tivemos variáveis intervenientes consideráveis para essa eleição. Uma delas foi o número elevado de vereadores que trocaram de partidos. E agora nós vamos ter uma leitura, um diagnóstico de ver que o que era patrimônio pessoal, né, e o que era patrimônio da sigla. Né? Isso vai nos dizer essa eleição. A outra foi a própria mudança na própria legislação, que mudou muito a legislação, em termos de campanha, em termos de
de valores que se usava anteriormente, a questão das contribuições, houve uma limitação consideravelmente grande. Tá? É que tu entrava em muitas cidades aí, vou entrar em Porto Alegre, por exemplo, vamos falar como referência, tu parecia que não estava em eleição. Né? Véspera de eleição, 5, 10, 15 dias ali, completamente diferente. Montenegro, nós tivemos uma eleição diferente das demais, né? Muito diferente, em termos dessas mudanças de conjunturas, de composições partidárias. Né? Agora, eu sempre peço aos meus amigos que tenham cuidado nas campanhas políticas. Muitas vezes se ofende pessoas, né? E no dia seguinte tu vai ter que encontrar com ela de novo numa reunião, tu vai ter que lidar com ela no restaurante, na família, no supermercado. Então assim, ó, a eleição termina agora e as pessoas continuam. Né? Algumas delas vão ter que responder judicialmente, né? Inclusive com relação a dano aos seus próprios patrimônios. Né? Então, muito cuidado nesse momento de achar que se pode tudo. Nós estamos num momento forte das redes sociais, que foram extremamente usadas, inclusive indevidamente. Tá? Então, é uma eleição diferente, sem sombra de dúvida. Né? O Solidariedade vem numa condição se propondo a fazer uma política mais tranquila, sem ofender as pessoas, uma política do bem, entendeu? Fazer aquela política de que nós possamos sentar e apresentar os programas de governo e que o programa de governo possa ser votado. Tá? Onde essa política do mal que a gente está cansado de ver aí, né? E a gente estava vendo hoje uma foto do cidadão indo votar com a bandeira do Brasil e um lava-jato do lado. Eu vi isso. Né? Então assim, ó, isso é sintomático, isso é triste de se ver. Eu não queria ver isso no meu país. Tá? Eu não queria ver essas ofensas pessoais na busca de tentar denegrir um ou outro para buscar vantagem própria. Tá? As pessoas não precisam pisar nos outros para crescer. Cresçam com seus próprios valores, com as suas próprias concepções. Secretário, deixa eu dar aqui mais alguns números e o Pedro depois pode fazer as suas perguntas aos nossos convidados. 2 urnas do Colégio Sinodal. Na primeira delas, Ademir Facchini 10 votos, Aldana 80 votos, Chacal 4 votos, Zanata 62 votos, Percival 27 votos e Bratz 57 votos. Em outra urna, Ademir Facchini 11 votos, Aldana 70 votos, Chacal 5 votos, Zanata 47 votos, Percival 36 votos e Bratz 64 votos. Pedro. Comandante Borges, me chamou a atenção na propaganda eleitoral que quase todos os partidos diziam: vamos fazer uma nova política, vamos abandonar a velha política. Como se todo mundo que estivesse no passado tenha sido criminoso. E como se todo mundo que está no presente seja inocente desde o início. Eu não vi grande diferença entre o presente e o passado. Me parece que estão se apropriando dessa colocação, colocando aqueles mais antigos como sendo os culpados por todo o processo eleitoral. Penso eu. Tá? E vejo também que algumas questões que estamos passando no país têm trazido uma colaboração para, digamos assim, essa lavagem no processo político, mas temos muito que evoluir. Na sua posição, um partido novo em Montenegro, um partido novo ainda, digamos, no Brasil como um todo. O senhor percebe uma tendência a fazer uma política nova, mesmo, ou só um rótulo novo? Eu te responderia de 2 momentos. Primeiro, que nós vimos hoje foi muitos discursos de uma condição nova com o mesmo desenho do velho. Tá? Eu só troco a capa do caderno e mantenho toda a script. E quem viu aí, eu falo do baixo clero, né? A igreja que me perdoe. Mas assim, ó, as jogadas subterrâneas, né? Tentando minar aquilo que nós já conhecemos de cor e salteado, do que já foi feito. E eu sustento um discurso de que quero fazer uma nova política, mas a conduta é diversa disso. O cenário, isso é terrível, isso é triste. Né? Nós queremos credibilidade de uma sociedade, mas nós não fizemos por onde. Tá? O meu partido, o meu candidato, que era majoritário, que era proporcional, é uma questão que nós temos que entender, uma questão de confiança. Eu tenho que confiar a ele. Mas para confiar, eu tenho que ter elementos para confiar.
Não basta mais o verbo. Só o verbo confia em mim, isso aqui está certo. Não, a sociedade já não está vendo mais isso. Mas ainda queremos diminuir os outros subterraneamente para tentar baixar o outro para que eu possa subir. Não, vamos subir pelas nossas qualidades, pela nossa competência, pelas nossas condições de apresentar uma situação execuível. Eu concordo com o senhor. Fazer histórias mirabolantes de planos virtuais impossíveis, que nós já conhecemos a história aqui, que não aconteceu em Montenegro, de cartilhas, de histórias assim, que não foi cumprido nada. Então isso realmente é triste. Claro, o cenário nacional trouxe um descrédito à política. Isso é triste. Comandante, me perdoe. Informação, em primeiro lugar. Luiz Américo Alves Aldana, Paraguai, 31,03%. Roberto Bratz, 21,46%. Percival, 20,69%. Chacal, 10,34%. Gustavo Zanata, 9,96%. Primeiros dados junto ao site do G1 Globo. O TSE ainda não apresenta os dados. Ao que parece com poucos votos, né? Por exemplo, ali... Quanto por cento? Não, por exemplo, Aldana 31%, mas com 81 votos apurado? só, né? Não tenho essa informação. Mas pelo número de votos que aparece ali, Pedro, dá para ver que é bem o início, né? Bem o início. Então, só para concluir. Isso. Então, assim, ó, é claro que o cenário nacional interfere nesse processo. Pela primeira vez eu vi na nossa cidade e acompanhei outras pesquisas a nível de capital, onde nós tínhamos, assim, ó, basicamente o segundo lugar das pesquisas. Foi uma avassaladora maioria, só pesquisar as pesquisas, digamos assim, e vão ver que a maioria, o segundo lugar era nulo, voto em branco, sabe? Isso é muito triste, isso é o descrédito do sistema. Né? Nós vamos ter que pensar, enquanto cidadãos, né? Como é que nós vamos pensar em trabalhar, produzir uma nova credibilidade nesse processo. Acima de tudo, com gestão. Eu acredito, gestão, seriedade. E vou me valer de Olavo Bilac, se não me falha a memória, que os homens tenham vergonha na cara. João, qual é a expectativa do Partido dos Trabalhadores para a nominata na Câmara? A ideia é manter um vereador, isso pode ser ampliado? A gente gostaria de colocar 10 vereadores lá. Todos gostariam, mas entre o que a gente quer e o que a gente pode, tem uma diferença bem grande. Sem dúvida. Certamente é um dos principais objetivos nossos manter a nossa cadeira, né? Se possível ampliar. Mas a gente sabe das nossas limitações, do momento atual que estamos vivendo, né, da coligação que fizemos, né, a nível de majoritária, e a gente está tranquilo. A gente sabe que foi para a rua e encarou o eleitor olho no olho, né, sem ter medo, entendeu? Tentando o voto através do convencimento, né, de que as pessoas devem votar em quem realmente representa elas e não em quem diz que vai representar, porque vai representar, se não me representou até hoje, Leandro, com todo respeito, não me representará amanhã. Outro já tem uma história de representatividade de uma classe social, de uma categoria, de um movimento comunitário. Ou então, meu amigo, não leva a mal, não vem rasgar meus ouvidinhos dizendo que amanhã vai me representar. Não vai. Quem não fez até hoje, pela minha categoria, pela minha classe social, pelo meu movimento comunitário, não o fará amanhã. Outro é meu desde sempre, outro nunca o será. Então a gente encarou o eleitor muito olho no olho, no corpo a corpo, conversou, alguns a gente convenceu, né? Tanto que o Facchini vai fazer voto, uma candidatura nova, é uma nova liderança que surge, certo? Então, assim, ó, o PDT, se tu for olhar historicamente, né, era a família Azeredo. Eu acho que pela primeira vez nas últimas eleições aí, tem um candidato que não é da família Azeredo. Né? E isso trouxe um diferente, um novo. Né? O Marcelo Azevedo, apesar de ter sido candidato a vice-prefeito dessa cidade pelo Partido dos Trabalhadores, mas há muitos anos atrás. Então o pessoal nem se lembra disso. Né? Então a gente apostou no novo. E a gente semeou. Semeou para 2020 começar a colher. Não é uma colheita a curto prazo, pode demorar um pouquinho. Não existe colheita a curto prazo, Leandro. Não existe. É lógico que a gente sabia das nossas limitações financeiras, das nossas limitações enquanto militância.
né, por toda essa conjuntura nacional que o Major Morris muito bem colocou, né, a gente sabia disso tudo. A gente tinha total consciência disso. Nós procuramos fazer uma campanha limpa, certo? Sem estardalhaço, porque nós não tínhamos condições, né? A gente não tem esse poder econômico que a gente viu na rua aí. Isso é um absurdo, cara. Olha, tio, faço minhas palavras do Chacal. Meu amigo, meu vizinho, faço minhas palavras dele. Isso é um absurdo. Isso tem que ser varrido. Quanto a essa questão, João, me permite uma pequena observação. Pois não. Parece que a legislação eleitoral ela ainda tem muito que avançar. Muito. Ela proíbe outdoor, proíbe determinado tamanho de bandeira, proíbe determinada manifestação do público como um todo, mas ela nada faz quanto à disparidade de quem tem o governo nas mãos. Eu não falo exatamente de Montenegro, isso vale para o Brasil todo. O PT mesmo, quando esteve na liderança do governo nacional, fazia muito. É muito difícil de trocar quem tem o governo nas mãos. E aí, Leandro, eu fiz uma observação ontem para um amigo meu, uma brincadeira de bate-papo, eu dizia o seguinte: tu estás fazendo um churrasco, está fazendo um churrasco ali com a carnezinha de segunda, mas está fazendo o teu churrasquinho. E chega um outro que promete que vai fazer uma picanha fora de série. Mas contigo, ele está comendo o churrasquinho de segunda. Mas está comendo. Então é difícil alguém trocar a certeza pelo duvidoso. E isto não existe uma mediação via legislação para que os governos não tenham um determinado limitador nas suas ações. E antes de vocês entrarem, eu fiz a observação aqui. Nós tivemos sinaleiras colocadas, como tivemos no passado, asfaltamento colocado em véspera de eleição, como sempre tem obra em véspera de eleição. Em todas as vezes que venho aqui na TV Cultura, em todas as vezes que venho aqui na TV Cultura, digo, eu adoro eleição, porque época de eleição é a época que tudo acontece. E a legislação eleitoral não coloca um freio nisso. Ela coloca, de certa forma, coloca, Pedro. Só que é aquele negócio, né, Tchê? Vamos lá. Eu tenho direito a 130 CCs. É óbvio que eu vou colocá-los todos na rua. E qualquer um faria isso. Faria isso. Então, eu acho que é preciso, sim, amadurecer mais a nossa democracia. E amadurecer mesmo. Não com essa reforma política que fizeram aí, que favoreceu a marqueteiro. Porque eu acho que nunca os marqueteiros foram tão importantes como nessa eleição. Eleição curtinha em que o tempo de TV e de rádio aumentou. Que engraçado. Os recursos foram menores, né? Não leva mal. Mas a gente viu que o recurso não foram tão menores assim, não. E assim, ó, eu acho que fundamentalmente nós temos que fazer formação política nesse país. Porque, nós tivemos num passado muito recente aí, pessoas que, por serem jogadores de futebol, foram eleitos. Por serem apresentadores de TV, Leandro, foram eleitos. Senadores. Senadores. Sabe? Pessoas que, por fazer graça na televisão, foram eleitos. Mas isso, João, me perdoe, não é uma culpa do apresentador de TV. Não é culpa do jogador de futebol. Isso é culpa do partido político, que vai buscar nele uma sustentação de número de votos. Pequenos, para engrandecer o seu voto de legenda. Foi o que eu disse, mas alguém votou neles. Sim. Sem dúvida. Então, eu acho que falta para nós, ainda falta muita formação política. Para concluir, Leandro, para que as pessoas votem em quem realmente representa elas. Seja na Câmara de Vereadores, seja na administração municipal, seja na Câmara de Deputados estadual, federal, Senado e em Brasília. Tem que votar em quem realmente representa elas. Não fez até agora, meu amigo, não leva mal, não vai fazer depois. Tá bom, só para concluir aqui, o homem da sinaleira, que é o secretário de obras, né, Dário Borges. Deixa só fazer uma contestação bem simplesinha aqui. Faz. Primeiro que, ao chegar perto da eleição, não quer dizer que a sociedade não continue com os seus investimentos que estavam previstos. Tem que ter. Né? Segundo, o nobre representante do Partido dos Trabalhadores, quando ele fez a crítica de usar os CCs, foi uma das primeiras vezes que eu vejo alguém criticar o seu próprio partido, porque é verdade.
entendeu? E o Pedro colocou com propriedade quando o PT buscou a reeleição do Lula e buscou a reeleição da Dilma e conseguiu, e usou esse sistema. Né? Então, quando ele critica, começa criticando o seu próprio partido. Essa questão dos investimentos, são investimentos que estavam previstos, são investimentos que a sociedade precisava que fosse feito. Hoje, a coligação que está no governo, pelo menos até agora, até 31 de dezembro, né, tocando essa administração. Então, PSB, né, com o prefeito, né, então, nossa proposta, então, essa administração trocou. Nós pegamos o quê? Nós pegamos uma parte de um governo, certo? Nós pegamos uma parte, eu vou te pegar esse governo, vou dividir em dois, né? Até então, enquanto Paulo Azeredo, até então, enquanto Luiz Américo Alves Aldana. Quando se pega essa administração numa situação difícil, porque era um ato incomum na nossa cidade. Ninguém tinha essa experiência de gestar um processo sequencial de um impeachment, certo? Então isso é uma situação nova. Como é que se faz isso? Como é que se lida isso? Bom, foi a coligação que tinha sido eleita, assumiu o vice-prefeito. Legitimamente, a âncora legal da Tavênia foi cumprido na sua integralidade. Agora, as ideias, os projetos, as concepções mudaram nesse processo. Né? O que se tem hoje? Se entende que quando as pessoas pagam imposto, o poder público não tem que reter valores, não é banco. A sociedade paga e tem que receber em contrapartida bens, serviços na comunidade. Né? Nesse exíguo espaço de tempo, eu entreguei há um mês atrás a escola do bairro Estação, em torno de R$1.400.000. Está pronta para ser entregue a semana que vem a escola atrás do fórum ali no bairro Senai. Né? A obra já iniciou da creche ali do bairro Centenário, aqui perto do Centenário, e por aí vai embora. Né? Hoje, para qualquer que interessar possa, as obras que foram apresentadas enquanto eu secretário, eu dou o endereço de cada uma das ruas que foram feitas, cada uma das escolas que foram reformadas. Então, é um processo que hoje essa eleição é nova para nós, entendeu? O Solidariedade veio com a proposta, de um partido sem dono. Essa é a proposta, entendeu? E que nós venhamos a trabalhar no quê? Com foco único, exclusivamente, de cumprir os princípios de direito administrativo. Um governo do povo para o povo. Secretário, essa é a proposta. Muito obrigado pela participação, nós temos muitas informações, ainda outras entrevistas, agradeço muito a sua participação e sucesso ao Solidariedade. João, mesma coisa, muito obrigado, sucesso ao Partido dos Trabalhadores. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com esta cobertura especial das eleições 2016.